Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nós estamos entrando no caderno 4. Mas antes de falar e entrar no vídeo, vamos já começar a analisar essa imagem que nós estamos vendo aqui. Na sua opinião, com que finalidade esse monumento ele foi construído? Qual civilização você acha que construiu esse monumento? Pois então, nós estamos falando sobre a arte romana. E esse monumento se chama Arapaces, que em latim quer dizer altar da paz. Então, qual a finalidade que os romanos, qual é a função desse monumento? Por que os romanos construíram esse monumento? Tá? O primeiro imperador romano, Caio Otaviano Augusto, ele queria celebrar o período de paz conquistado pelo seu império. Então ele criou, ele deu ordem para criar esse monumento que simbolizava um altar de paz. Agora eu pergunto a você, aluno, você notou alguma semelhança entre essa construção e as construções do caderno passado que a gente estudou? As gregas? Se lembra as construções gregas? Arapaces segue a estrutura clássica grega, inspirado no Partenon. Lembra que nós estudamos sobre ele, aquele grande templo? Esse monumento ele foi decorado com relevos. Você observa aqui as paredes decoradas com relevos, tá? Foram lapidadas e decoradas, contendo representações de figuras mitológicas, políticas, assim como vegetais, entre outros motivos. Então, a gente viu no caderno passado, quando nós falamos sobre os gregos, lembram que muito da produção da arte romana foi copiada pela grega. Muito da produção da arte romana foi copiada da grega. Então, o que a gente vai fazer nessa unidade? Nós vamos estudar a arte romana e analisar esse diálogo que a arte romana tem com a arte grega, tá bom? A gente vai ver o que diferencia uma coisa da outra, o que se assemelha, ok? Então, bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos lá. Com grande expansão militar e conquista de vários territórios, Roma invadiu a Grécia. Nós vimos isso no caderno passado, lembram? Com toda a tomada dessa civilização, obras de artes foram saqueadas e levadas para Roma. Lembra que a gente falou sobre isso? Que quando um povo invadia outro povo, eles levavam os despojos desse lugar, levavam tudo que eles achavam interessante e precioso para eles. Isso que aconteceu. Os romanos saqueavam e levavam obras de arte. No início do Império Romano, a aproximação com a arte grega foi mais intensa, principalmente no que se refere aos padrões de simetria gregos, Então, no início do Império Romano, foi bem intenso essa aproximação, da arte romana com a grega. Há muitas relações que podem ser estabelecidas entre as artes grega e romana. Mas nós aqui vamos falar sobre dois importantes diferenciais da arte romana em relação à grega, que é o realismo e a questão do conceito do retrato. A gente viu lá na arte grega que tudo era com muita perfeição, não é verdade? Eles trouxeram movimento às esculturas. Mas lembrem-se que nós falamos lá que eles não faziam retrato de outras pessoas. Eles não faziam características particulares de outras pessoas. Eles simplesmente queriam ali representar o ser humano, com toda a sua anatomia ali idealizada, mas um ser humano aleatório. Qualquer ser humano representava homem ou mulher, mas não era alguém específico. Na arte romana, nós vamos ver isso bem nítido. Na arte romana, eles trazem esse realismo, sabe? Eles vão fazer uma escultura. Observe esse busto aí que vocês estão vendo aí. Não existe um belo, vamos dizer assim. Não é um ser humano aleatório. Ele tem características de um ser humano específico. Ou seja,
era um retrato. Os romanos, eles não faziam esculturas aleatórias, né, belas. Os gregos faziam esses humanos em movimento no espaço. Não. Os romanos, eles traziam essa questão da realidade. Não, eu estou esculpindo realmente uma pessoa. Ela está ali parada na minha frente. Eu estou esculpindo-a com todos os seus detalhes, né? Então, trouxe também esse conceito do retrato. Esse busto que você está vendo é de alguém específico, não é um ser humano qualquer. Ok? Então, preste atenção nisso, nessas duas diferenças bem importantes. Construções arquitetônicas. Os romanos se destacaram como engenheiros muito habilidosos, realizando grandes construções na engenharia, muitas delas com ruínas conservadas até os dias de hoje. Nas construções de engenharia elaboradas, destacam-se estradas, né? Eles fizeram estradas para que as tropas tivessem fácil acesso, as pontes, os fortes, os teatros e termas. Opa! Que imagem é essa aqui? Alguém sabe me dizer com que essa imagem se parece? Será que quando a gente olha essa imagem assim num todo, nós estamos reconhecendo mais ou menos esse ambiente, esse estilo de construção? Será que te lembra alguma coisa? Será que lembra você? Olha esse estilo. Lá embaixo tem um plano oval. Aqui a gente sabe que essa construção é redonda. Lembram você alguma coisa? A mim me lembra que é um estádio de futebol. Alguém já esteve no estádio de futebol? Se você esteve, você vai saber bem. Aqui parece que é arquibancada, né? E ali é o campo de futebol, na verdade. Olha aí. Essa é a parte de fora. Na verdade, nós estamos falando sobre uma ruína. Alguém sabe que ruína é essa, gente? Alguém percebe as características desse lugar? Nós estamos falando sobre o Coliseu. Muito bem, quem acertou aí? Olha só que interessante, né? Nós vemos algumas características importantes aqui nessa construção, diferentes das que vimos nas construções gregas. Vamos lá. Nós estamos falando sobre o Coliseu. Esse espaço ele foi criado para entreter o público que assistia em sua arena a diversas cenas, desde espetáculos teatrais até lutas entre gladiadores. Vocês lembram disso? Já viram em filmes isso, né? Eles colocavam ali leões e pessoas, né, que estavam pagando por alguma coisa ilícita que cometeu perante a lei, eles colocavam elas lá e simplesmente haviam todo um público para assistir aquele leão correndo atrás daquelas pessoas tentando se esconder, mas o leão comendo a pessoa, aquilo lá era legal para eles, entretia eles, né? Absurdo para nós, mas assim, para eles era algo que entretia, né? E também tinham espetáculos teatrais também que eram apresentados no Coliseu, né? Eles apresentam os 3 tipos de colunas que estudamos no caderno anterior. Você lembra? Quais eram essas colunas? E também a gente percebe aqui no Coliseu arcos em forma de semicircunferência. Vamos voltar ali? Ó, nós percebemos as 3 colunas, né? Então, ou seja, o que tem de semelhante nessa construção grega, nessa construção romana para grega? Na verdade, a presença dessas 3 colunas, né? E também o que diferencia esses arcos, ó, essas semicircunferências. Isso não estava presente na construção arquitetônica grega, ok? Já presente na construção arquitetônica romana. Olha aí. Esse aqui é um outro monumento, ok? Te lembra algum lugar que você já tenha visto? Que formas que se repetem nessa construção aí? Na sua opinião, para que ela foi feita? E aí? Você observa lá no Coliseu
que nós acabamos de falar sobre o quê? As semicircunferências. Nessa construção aqui, nós percebemos exatamente isso, as semicircunferências. Acontece que no Coliseu é um espaço fechado, né? É um círculo fechado. Nesse caso aqui, é uma reta, né? Está em sentido horizontal, ela não se fecha, né? Essa construção não se fecha, ela está numa linha horizontal. A única coisa que se repete, né, são as semicircunferências. Mas e aí? Para que você acha? Qual é a função dessa construção, dessa engenharia, hein? Que lugar é esse lá para eles lá? É o aqueduto. Muito bem. É outra construção sofisticada de engenharia romana. Sua função era conduzir água limpa das nascentes até a cidade. Então, era o lugar que transportava a água de um lugar para o outro lugar, né? Tinha a função de levar água limpa das nascentes até a cidade. Ok? Você vê a preocupação dos romanos em inserir essa engenharia de forma a se comunicar com a natureza. Eles não quiseram colocar ali algo para, vamos dizer assim, atrapalhar a natureza. Eles fizeram ali e a natureza está dialogando com a obra. Você vê aqui, está vendo a natureza inserida, né? Não está atrapalhando o correr do rio. Esses semicírculos, eles não impedem que você veja do outro lado. Você continua vendo a natureza. Então, é uma construção que foi colocada ali com o único intuito e a única funcionalidade de transportar algo, mas algo que não interferisse na natureza, mas que, pelo contrário, dialogasse com a natureza, né? Então, esse daí é um aqueduto, ok? E esse aqui? Alguém está familiarizado com essa construção aqui? Eu acho que nós estamos, porque nós falamos sobre isso no caderno passado, né? Nos lembra templos gregos, não é verdade? Está nos lembrando os templos gregos. E aí, qual é a semelhança então? A semelhança que nós estamos vendo, de fato, é o estilo, né, retangular com as colunas. Olha aí a presença das colunas de novo. O que está diferenciando uma construção da outra? O que diferencia aqui? Esse lugar se chama Maison Carré. Apesar de haver grande diálogo com a arquitetura grega, como a presença de colunas, há sim particularidades nesse templo diferentes das gregas, tá? Como? Não é sustentado apenas por colunas. Nós vimos aqui dentro, ó, paredes, o que não havia nas construções gregas, ok? Os templos gregos eram sustentados por colunas, apenas por colunas, tá? A entrada aqui, né, nesse templo romano, né, o próprio templo foi colocado em cima de uma plataforma, tá vendo aqui? Já o templo grego não era colocado em cima de plataforma. Existia uma entrada principal e o único acesso a esse templo era a porta da frente. Então, aqui no templo romano, era feito em cima de plataforma, com degraus para chegar no acesso ao templo. Não era só sustentado por coluna, mas como paredes também, ok? E já no templo grego não tinham paredes e não tinha uma entrada principal. Por todos os lados você tinha acesso ao templo, do lado de dentro, ok? Então, tá aí algumas semelhanças e diferenças, né? Entre o templo grego e o templo romano. Arte dos romanos. Na Roma antiga havia obras de arte também em espaços privados, e não apenas nos públicos, como era na civilização grega, ou seja, toda a arte grega eram expostas em lugares públicos. Não existiam pessoas com acervos, né, de arte. Ou seja, para os romanos, sim, existiam, né? Eles tinham romanos com estratos sociais mais altos
utilizavam esculturas, afrescos, mosaicos em suas vilas residenciais. Eles enfeitavam as suas casas com essas artes, tá? Esculturas nós estudamos sobre os afrescos, né? São pinturas em paredes, não é? E os mosaicos que se criava uma obra a partir de quadradinhos, de pedacinhos, né? De piso, né? Eles montavam imagens. Nós sabemos o que é mosaico, né? A partir de pequenos pedacinhos de algum material, você pode construir uma grande imagem. Então, eles faziam isso e enfeitavam. Aqueles que tinham condições melhores, eles enfeitavam suas casas, diferente dos gregos. Né? Ninguém tinha dentro de casa, era apenas em lugares públicos. Está vendo aí a diferença? Agora aqui nós vamos falar sobre esse episódio que aconteceu, o vulcão que destruiu e ao mesmo tempo conservou, ok? No ano de 79, o vulcão Vesúvio, localizado na Baía de Nápoles, cidade do sul da Itália, sofreu uma erupção que destruiu cidades romanas, como a Pompeia. As pessoas atingidas foram queimadas pelas altas temperaturas, né? Elas foram mortas. A temperatura era muito alta, elas foram asfixiadas, elas foram soterradas por pedras e cinzas, ok? No entanto, ao mesmo tempo em que o Vesúvio provocou essa destruição, né? Ele também foi responsável pela conservação de parte da civilização romana. As camadas de cinzas que se acumularam sobre as cidades atingidas preservaram impactos, esqueletos de seres humanos intactos, esqueletos humanos, de animais, calçamentos de ruas, construções arquitetônicas, tá? Então a cinza meio que protegeu, né? E aí acabou-se, né, depois sendo encontrados, né, esses artefatos que hoje em dia, inclusive, estão até em museus, em sítios arqueológicos, tá bom? Aqui nós temos a imagem, ó, de pessoas, né, que acabaram sendo preservadas pela cinza desse vulcão, preservadas, o corpo assim intacto, mas mortas, tá, gente? Aqui nós temos o Templo de Apolo, que foi destruído, mas ao mesmo tempo algumas coisas foram conservadas, né, pelas cinzas. E aí, uma curiosidade é que, atualmente, na cidade de Pompeia, a cidade de Pompeia é um parque arqueológico, tá? E é considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? Foi conservado pelas cinzas, né? Essa cidade que foi devastada e ao mesmo tempo conservada, né? Então, hoje lá é um parque arqueológico, tem visitação? Tem, e ela é considerada um patrimônio cultural, né? Por sua importância, porque conta a história de uma sociedade, né? Então, ela é considerada pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade. E aqui, ó, alguém sabe que lugar é esse, gente? Epa, tem alguém que está sabendo aí que lugar é esse? Nós estamos agora no Brasil, tá? Só para vocês saberem. Que lugar é esse? Muito bem, quem falou? Arcos da Lapa. O Arcos da Lapa foi considerado um patrimônio histórico e artístico do Rio de Janeiro, tombado em 1938 pela importância de sua construção. Eu gostaria de entrar nesse assunto aqui, mas o vídeo vai ficar longo e extenso. O que eu quero de vocês, que vocês façam para o nosso chat, é uma pesquisa sobre a origem, sua função do Arcos da Lapa. Será que sempre teve esse nome, Arcos da Lapa? Será que sua função foi a mesma desde que foi construída ou alguma coisa mudou? Eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa para que nós possamos dialogar sobre esse assunto no nosso chat, ok? Então aqui nós vemos algo bem semelhante à construção e à engenharia romana, não é verdade? Que semelhança é essa, hein, gente? Que semelhança. Parece com o quê, hein? Parece com um coliseu? Parece com um templo? Parece com o quê? Nós vamos falar sobre isso no chat, tá bom? Então, enriqueçam-se desse conhecimento, anotem no seu caderno, coloca lá,
né, trabalho de pesquisa no seu caderno de desenho ou uma folha separada e nós vamos falar sobre esse assunto no nosso chat, contextualizando o nosso Brasil com o que a gente acabou de estudar. O que será que tem a ver em o Brasil com a Europa? Por que será que no Brasil tem essas referências europeias de construção e engenharia? Por que será? Nós então vamos descobrir isso juntos e vamos falar sobre isso no chat, ok? Então nós falamos aqui sobre a arte romana e o que tem a ver a arte romana com a arte grega, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, né? E nós no chat vamos poder falar mais um pouquinho, sanar qualquer dúvida, ok? Então eu peço a vocês também que realizem as atividades da página 125, 126 e 127 dessa unidade também, ok? Não vamos deixar atividades para trás porque nós estamos na reta final. Então, tem dever de casa? Tem pesquisa? Tem atividades no livro? Tem. E aí no chat nós vamos falar sobre tudo isso, ok? Até lá!